honrar você, honrar o seu trabalho, honrar a sua casa e que possamos ser agraciados por Ele, porque digno é o Senhor e digno é a sua formosura. Ele está entre nós, Ele vive entre nós e Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor, aleluia, amém. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre Deus. Quem é Deus? Vamos falar um pouco sobre a deidade, certo? Mas antes, vamos à nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, inspira nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, que para nós comece e nós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, mãe de rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia no Senhor, e perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas levai-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, como disse, hoje nós falaremos sobre a primeira pessoa da Trindade. Quem é Deus? Nós temos algumas passagens que falam um pouco. Primeiro, o Deus Eterno foi apresentado lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Hoje a gente vai ler bastante passagens, tá? Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o livro de Gênesis, ou principalmente o primeiro capítulo, ele enfatiza quase toda hora que foi Deus que criou todas as coisas. No livro de João é a mesma coisa. No princípio é o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Tá, mas quem é esse Deus? Qual é o caráter desse Deus? Porque a gente sabemos que tem aquela tríade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E aí tem um desenho na internet que mostra a economia da Trindade, que o Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, o Pai não é o Espírito não é o Pai, o
Filho não é o Espírito não é o Filho, o Espírito não é o Pai, e assim por diante. Ou seja, eles são terceiros, unos sim, mas distintos. Então, tomando isso como base, quem é o Pai? Quem é Deus, o Pai? O nosso Pai Celestial, quem Ele é? Bom, a gente sabe que houve um grande conselho nos céus e lá foi apresentado quem seria Deus. Nossa, me esqueci da leitura dos 10 mandamentos. Bom, eu leio no final, a gente confessa os pecados. Então, quem é Deus? Quem é a equitude de Deus? No Conselho dos Céus, nós vimos que haveria um Deus que redimiria o povo dos seus pecados. Isso lá muito antes de Adão e Eva aconteceu esse conselho cujo está relatado na Escritura. E só que nesse conselho havia três pessoas unas no mesmo Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus Pai enviou Deus Filho para a terra. Lá no conselho ele disse assim, o Filho se prontificou aí, morrer pelos pecados, ele disse, então vai. No batismo de Jesus, a gente sabe, ali é o exemplo claro que existe uma distinção entre a economia, entre as pessoas na economia da Trindade, porque ali é uma distinção clara. Deixa eu até pegar o texto aqui, eu tenho que fazer essa fala aqui antes de iniciar a falar exclusivamente do Pai. No batismo de Jesus, logo no início do livro de Mateus, é contado o batismo de Jesus. E ali, Mateus 3, e diz assim, então Jesus estava na água, e aí ele diz assim, sendo batizado Jesus, subiu logo da água, e eis que viu que ele abriu os céus e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba sobre ele, ou seja, o Espírito Santo era representado descendo do céu em pomba, ou seja, Jesus estava na água e o Espírito desceu como pomba. Seguindo a leitura do texto, diz assim, e eis que uma voz do céu dizia, Jesus, este é meu filho amado em quem me comparo. Se eles são a mesma pessoa, como o Espírito estava em pomba, Cristo estava na água com João e aquela voz é a voz de Deus Pai, certo? Então, existe uma clara distinção nas Escrituras, essa foi apenas uma passagem que mostra a diferença, não
econômica, mas a diferença corpórea entre Deus Pai e Deus Filho, e entre o Espírito Santo, que não tem um corpo. Bom, então aqui a gente já conseguiu distinguir fazer essa distinção entre o Pai e o Filho. Vou dar um outro exemplo. Eu sei que muitos não acreditam, mas quando Joseph Smith ele teve a primeira visão, apareceram na frente dele dois personagens, o pai e o filho, dois seres, não um ser só, e os dois eram de carne e ossos. Nós vamos falar depois se o pai é de carne e osso ou não. Bom, mas então já provamos que Deus é um ser diferente do Filho. Mas o que é a paternidade de Deus? As Escrituras ensinam que Deus, Elohim, esse é o nome dele em hebraico, Elohim, né, nas letras do tetragrama, esse Elohim, ele é literalmente o Pai Eterno, ou seja, ele é literalmente aquele que criou, aquele que gerou, aquele que deu vida. Então, ele é para nós o nosso Pai. As palavras ditas pelo Redentor a Maria perto do sepulcro do qual havia ressurgido, depois que Jesus ressuscitou, ele foi ao túmulo e encontrou Maria chorando a sua morte, e ele apareceu a ela e ele consola Maria, e ele diz o seguinte a Maria, ele diz lá no João 20, versículo 17, olha o que o próprio Salvador, e aí a gente vai fazer agora uma distinção clara entre o Pai e o Filho, porque quando Jesus aparece a Maria, a Maria Madalena, ele faz essa distinção. Olha o que ele diz lá em João 20, 17. Ele diz assim: disse-lhe Jesus, disse a Maria, né? Não me detenhas, ou seja, não me toques, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e disse-lhes que eu venho para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Essa passagem é magnífica. Então, aqui Jesus, ele diz que ele não subiu ao Pai. O Pai estava no céu e ele, ressurreto, ainda estava na terra. Como assim? Ele ressuscitou antes de subir ao Pai? Sim, foi isso que ele disse a Maria Madalena. Ele ainda não tinha ido ao Pai. Então, nós vemos uma nova distinção aqui entre o Pai e o Filho. Agora, nessas palavras,
a verdade do Senhor, a verdade da paternidade de Deus em Jesus é evidente, cara. Ela é declarada oficialmente por Jesus e enfaticamente também que é dada por Deus ao seu Filho unigênito. E aí ele declara também que ele é o nosso irmão porque ele é filho desse Deus. Então, como Jesus ele seria nosso irmão e filho se não houvesse alguém além dele? O Pai Celestial, ele é alguém. Eu não tenho como dizer que o Pai Celestial criou Jesus Cristo, porque isso iria contra João capítulo 1, né? A gente sempre acha que é de Deus Pai que criou todas as coisas e depois veio Jesus Cristo e ele botou Jesus Cristo como Salvador. Mas não, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram numa economia, numa ordem trinitariana perfeita. Agora, é claro que nós não sabemos qual é a distinção entre o Pai e o Filho, porque a Escritura não deixa isso muito claro. Mas agora falando sobre o Pai, também é dito nas Escrituras que ele habita nos céus, ele é um governante onipotente. Então, lembre lá das nossas aulas onde eu falei dos atributos incomunicáveis de Deus. Onipotência, onisciência e onipresença. Esses atributos nós chamamos de incomunicáveis, porque ele não deu ao homem. Deus Pai também, como Jesus Cristo é claro, ele ordenou a Jesus Cristo a criar tudo que há. Ele diz, e faça-se a luz, e a luz foi feita por uma palavra. Ele organizou o mundo, né? Mandou Jesus organizar, encheu o ar, a água, cobriu os montes, as planícies e os vales, deu o dia e a noite, o verão e o inverno, o tempo de semear e colher, fez todas as coisas e tornou-se o governante da criação. A respeito de Deus, qual é o conhecimento que nós temos acerca disto? Existe, tem uma citação do presidente da Confissão de Fé Presbiteriana no capítulo 2, que diz assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros
a gente já vai destacar isso aqui, tá? Membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Para sua própria vontade, que é reta e imutável. Esse conselho presbiteriano que falou essas palavras, eles não acreditam, é que eu tenho que dar um realce aqui, que Deus tenha um corpo. Eles não creem nisso aí. Não, eu creio que Deus tem um corpo, porque se nós formos feitos à imagem e semelhança de Deus, como está lá em Gênesis 26 e 27, é lógico que Deus tem um corpo. Mas isso é um ponto para uma outra aula. O que vale entender aqui é que quando houve a restauração de todas as coisas, primeiro com Lutero, depois com Smith, depois veio a restauração, né, de todas as coisas, foi resgatado o conhecimento de Deus, né? A primeira visão, a Bíblia, que o monge augustiano Martim Lutero traduziu, trouxe esse conhecimento, e as escrituras mostram para nós a personalidade de Deus. Exatamente. Deus tem uma personalidade dele que nem nós temos a nossa. Essa verdade tão importante, ela abalou o mundo, entretanto, quando consideramos as expressões claras dos livros sagrados. É extremamente incrível e maravilhoso que o homem pudesse ter se afastado tanto desse Senhor. O Salvador, lá em Lucas capítulo 24, olha o que o Salvador ele disse para nós acerca desse Deus. Estamos no finalzinho do Evangelho de Lucas, aqui já na ressurreição. E olha o que o Salvador ele disse sobre Deus. Lucas 24, 39, no finalzinho, quase no final, nem tanto. 39, diz assim: vede, ele está falando aos discípulos que ele ressuscitou e apareceu a eles, e ele diz assim: vede as minhas mãos dos meus pés, que eu sou mesmo. Apalpar-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Muitos tentam
para dizer que Deus é Espírito, porque a Bíblia diz que Ele é Espírito, mas tentam usar essa passagem para dizer que Deus, né, não tem um corpo, porque a passagem diz assim, vede que o Espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Ou seja, muitos, principalmente ali no presbiterianismo e no cristianismo geral, entre ele o protestantismo e o catolicismo, eles entendem que Deus ele não tem um corpo por causa dessa passagem, porque Deus, segundo essa passagem, ou melhor, que um espírito não tem carne e ossos. E tem uma outra passagem que diz que Deus é espírito. Então, unindo as duas passagens, eles concluem que logo Deus não tem um corpo. Mas como ficaria então a passagem de Gênesis 1, 26 e 27, que é o próprio Senhor declarando que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança? E quando ele diz imagem e semelhança, ele não quer dizer de apenas algo espiritual. Não. Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Física, espiritual e emocionalmente. E, né? E mentalmente que entra na parte material. Então, Deus, nós somos a imagem de Deus. Então, se nós temos um corpo, como Deus não haveria um corpo? Mas aí, cai lá em Lucas 24, 39. Só que nós não temos como ter certeza. Na realidade é essa. Nós não temos como ter certeza se Deus tem ou não um corpo, certo? Agora falando ainda sobre a personalidade de Deus, Joseph Smith, né, os apóstolos, desculpa, antes de falar de Smith, deixa eu falar uma coisa aqui. Os apóstolos, eles compreendiam perfeitamente as entidades distintas entre o Pai, o Filho e o Espírito. Vou repetir. Os apóstolos compreendiam perfeitamente a natureza e a economia da Trindade, e dentro disso eles entendiam a distinção, as entidades distintas entre Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo, os quais esses mesmos apóstolos seguidamente se referiam em suas epístolas. Por exemplo, Paulo, ele falando sobre Deus, ele falou uma coisa muito importante que eu quero compartilhar. Lá em 1 Coríntios 15, no versículo 28,
Olha o que Paulo ele nos diz assim: e quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui Paulo ele faz uma clara distinção entre o pai e o filho. Ou seja, até o filho se sujeitará a Deus Pai quando ele vier, e as coisas estarão sujeitas a ele. Nós também vemos essa distinção, essa personalidade de Deus quando Joseph Smith, na Revelação Moderna, ele contemplou o Pai e o Filho. Por isso, ele podia testificar com conhecimento pessoal que as escrituras são verídicas, porque o Pai e o Filho apareceram a ele, e aquelas palavras que o Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou, macho e fêmea, os criou, que está lá em Gênesis 1:27, essas palavras puderam ser testificadas por Joseph Smith. Por quê? Porque ele teve contato com a economia da Trindade e ele viu que isso é verdadeiro. Aí você vai me dizer assim: mas ninguém jamais viu a Deus. Eu não consigo acreditar nisso. Por exemplo, Moisés não viu, mas ele viu, ele viu a mão de Deus. O irmão de Israel, que as escrituras não falam quem é, viu o dedo de Deus. Então, nós não podemos dizer com certeza que certezamente existe essa palavra, inventei agora, não podemos dizer com certezamente que ninguém jamais viu a Deus, mas quando Deus ele disse essas palavras, isso devia ter tomado literalmente e não ter sido infligido a essas palavras um sentido místico ou figurado. Não. Quem tenta trazer como vou dizer, uma espécie de uma linha ilustrativa do Gênesis e não literaliza aquilo, você está quase negando a fé. Então nós não temos como fazer de Gênesis 1 uma metáfora, certo? Então, de fato, Deus criou o homem à sua imagem. Se Deus criou o homem à sua imagem, Deus, lógico, que tem um corpo. Eu sei, aí você vai dizer:
Ah, mas essa passagem que você leu de Lucas, que Deus é Espírito, sim, Deus é Espírito, mas ele também é um corpo, certo? Agora, eu sei que aí muitos vão dizer assim, ah, mas se Deus tivesse um corpo, então a passagem dizia que Deus tem um corpo, tem espírito e que não é um espírito, e não dizia que ele é um espírito. Eu acho que tu basear nisso é muito pouco, tentar basear o teu raciocínio entre ter ou é, né? Eu acho que isso não quer dizer que tanta coisa para tentar fugir que Deus tem um corpo, certo? Também precisamos, enquanto filhos de Deus, adquirir um conhecimento acerca de quem é Deus. Eu sei que muitos irmãos, né? Eu sei, muitos, assim como eu, vocês, quem verá essa live depois, sabe que Deus, ele existe, né? Tem um testemunho de Deus e sabe do Redentor do mundo. Porém, nós não aprendemos tudo que há para saber sobre Deus. Tampouco nós. Nós não, nem os apóstolos aprendemos, tampouco nós. E por isso que nessa vida mortal é impossível compreender plenamente a missão do nosso Senhor e Redentor, conhecer exatamente quem Ele é e o que Ele é, e ter uma extensão da obra que Ele realizou. Nós não teremos essa dimensão, mas é necessário que Jesus Cristo, nós precisamos ser dignos para entrar na presença de Deus e de Jesus Cristo, e ali sermos coroados com uma exaltação, né? E aí será necessário que conheçamos Ele, né? E Ele não sei se perfeitamente, como diz o texto aqui, mas será necessário um conhecimento maior para que nós aprendamos quem Ele é. Contudo, até entrarmos na presença deles, essa grande bênção, nós não conheceremos perfeitamente, plenamente quem é Deus, e o único Deus verdadeiro, nem Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Nós não conhecemos perfeitamente quem ele é, certo? Eu vou dar uma pausa agora, eu vou voltar na próxima aula para a gente falar que todo homem justo pode ver a Deus. Deixa eu só terminar esse tópico aqui, que aí a gente vai lá. O Senhor estabeleceu que todas as coisas em sua devida ordem e deu-nos um sistema perfeito
que é impossível de ser melhorado. O Senhor, Ele mostrou para nós o seu plano e Ele disse como Ele revelou de que forma as coisas seriam perfeitas, pois a organização dessas coisas se teria organizado e perfeita. Caso seguíssemos todas as ordens de Deus, não for, caso todas as ordens que nos foram dadas não do sacerdócio de outras formas, e se puséssemos isso em prática, que nas grandes doutrinas que têm sido nos desvendadas e as revelações que têm sido nos passadas ao longo do tempo, se nós obtivéssemos isso, bom, então nós poderíamos ser capazes de atingir a mesma condição da cidade de Enoque, Aí a transladação, nós seríamos capazes de contemplar a sua face, porque a fé abundaria a tal ponto que no coração do povo seria impossível deixar o Senhor e seria impossível abandonar Ele, e Ele se revelaria a nós como fez nos tempos passados. O Evangelho é necessário para que conheçamos a Deus e para que possamos ver a Deus. A Igreja de Cristo, gente, eu não vou conseguir, eu vou dar um pausa e voltamos, tá? Depois. Esta foi a primeira parte da aula e voltamos depois, mas só arrematando o que dizemos até aqui. O Senhor, Ele é perfeito. Deus, o Pai, nos deu o conhecimento atual que temos de Deus é que temos a personalidade dele revelada não somente nas Escrituras, mas em nós, e que Deus, Ele nos deu uma parte da sua natureza. E aí na aula que vem nós veremos, na parte 2, em que sentido Deus progride, como devemos temer ao Senhor, que o Evangelho é necessário para conhecermos a Deus, tudo isso na parte 2. Tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, inspira nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, que para nós comece e nós termine tudo aquilo que fizemos, porque o Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe todos. Eu farei um vídeo, eu comecei ontem. Eu vou fazer um vídeo terminando de explicar a diferença de católicos e
protestantes e qual é a minha relação com as duas hoje à noite, tá bem? Então, no céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenho que ir, tá, gente? Que Deus abençoe a todos. Amém.